Seja bem-vindo a mais um GC Online, é muito bom ter você com a gente, é muito bom estar com vocês aqui também. A gente está aí nos nossos últimos encontros desse ano de 2021 e é muito bom poder partilhar com você de casa ou de qualquer outro lugar onde você estiver as nossas lições aqui. Afinal, durante todo esse ano, nós falamos aí sobre o Sermão da Montanha. Eu lembro quando nós começamos a estudar o Sermão da Montanha esse ano, a gente já começou dizendo que é um dos textos mais famosos da Bíblia e um dos menos praticados, né? Então, eu espero que Deus nos ajude a colocar em prática tudo isso que a gente tem ouvido ao longo desse ano todo. Eu quero começar esse nosso encontro aqui orando pela sua vida e pela nossa vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer, quero colocar as nossas vidas, Deus, diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor para que manifeste sobre nós a sua bondade, a sua graça, Pai, sobre nós, ó Pai. Alcança o nosso coração, Pai, manifesta, Pai, sobre nós, ó Pai, o Teu amor, Pai, para que possamos, ó Pai, uma vez sentindo ou percebendo o Teu amor, Pai, possamos aplicar o nosso coração e a nossa vida em obedecer, Pai, a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade para nós, Pai, seja o que nos leva a obedecer sempre, Pai. Que o conhecimento, Pai, da Tua vontade, da Tua verdade, Pai, nos leve, Pai, a desejá-la, Pai. Eu oro, Pai, para que cada líder de GC, Pai, seja, Pai, restaurado, Pai, no seu vigor. Eu oro, Pai, para que apesar de estarmos nos últimos encontros desse ano, Pai, cada anfitrião também possa ser fortalecido, Pai. Eu oro por nós que estamos aqui nesse GC, Pai, e por tantos outros, Deus. Eu oro, Pai, para que a nossa igreja, Pai, para que na nossa igreja surja muitos outros GCs, ó Pai, todos com a função de apresentar Jesus, de alimentar, e onde haja um crescimento mútuo, Pai. Nos dê graça nesse dia, Pai, para que possamos entender a palavra do Senhor, aplicá-la à nossa vida e partilhar essa vivência com outros e outras em nome de Jesus. Raíssa. Amém, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Seja o nosso fundamento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare quem Ele é. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha se prostre e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo e força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Declare, aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder,
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanha se prostre e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei, pois incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigada, Rei Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és tudo o que precisamos, Pai. Tu és o nosso alicerce, o nosso fundamento. Tu és a rocha inabalável. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Teu nome é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Só Tu és fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou
Esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor possa ser o nosso fundamento, a nossa verdade, o nosso alicerce, que o Senhor possa ser tudo para nós, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, a lição de hoje, o tema da lição de hoje é uma pergunta: qual é o seu fundamento? Qual que é o nosso fundamento? E para isso a gente vai ter como base aqui o texto de Mateus, capítulo 7, dois versículos 24 e 25. O texto fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Vou continuar lendo aqui o texto. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, a lição de hoje propõe uma pergunta, né? Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa base? Nós estamos fundamentados, alicerçados sobre o quê? Né? Jesus agora, ele nos apresenta um contraste entre ouvir e fazer. Então, nesses últimos meses, a gente tem aqui no GC falado sobre vida cristã, porque o Sermão da Montanha fala sobre isso, sobre o cidadão do reino dos céus, que vive uma prática agora que é compatível com a prática de alguém que foi alcançado por esse reino que ainda não é, mas já é para nós, que temos a mente de Cristo, né? Então a Bíblia nos exorta a muito mais do que ouvirmos, sermos praticantes da palavra. E a gente está aí criticando ao longo desse ano essa distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então Jesus, ele nos apresenta um contraste aqui entre o ouvir e o fazer, entre o normal, o natural, que é você ouvir, e você colocar em prática aquilo que você ouviu. Aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica, ela construiu a sua casa sobre a rocha, né? A discussão. A verdadeira pergunta não é se estamos ouvindo os ensinamentos de Cristo, mas se estamos praticando o que a gente tem ouvido, né? E são justamente as tempestades da vida que irão nos dizer se ouvimos e praticamos os ensinamentos de Jesus. O que prova, então, se a gente está ouvindo e praticando? O que prova são as adversidades. São os momentos que fogem do nosso controle. Aqui no texto, exatamente a tempestade, ela é um instrumento de Deus para manifestar quem é que ouve e é praticante e quem somente ouve, né? Então, o texto nos exorta a ouvirmos e praticarmos, não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E, Jordan, o que você pode começar já a pensar sobre essa exortação a ir além do que se ouve, né? Eu ouvi, tá, mas o que se espera? Que a gente só ouça? Não, espera-se uma prática. Nos faz parecer que o fundamento da vida do cristão é sempre voltado à obediência a Cristo, né? Já que além de ouvir ou além de ler aquilo que Cristo, né, deixou como ensinamento, a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo que a gente lê, a partir daquilo que a gente entende, nós precisamos começar a praticar. Então, a obediência é esse fundamento, né? É o fundamento que vai fazer com que vivamos toda a nossa vida pautada naquilo que Cristo quer que a gente viva, porque se a tempestade vem, se a chuva vem, se a adversidade vem, a minha obediência a Cristo me coloca num lugar nessa posição de que a adversidade ela pode até tocar naquilo que faz parte do aspecto da minha vida, mas ela não vai tocar a minha essência, né? Ela não vai fazer a gente deixar, não vai permitir que deixamos a vida passar, que deixamos a nossa mente prostrar diante de alguma adversidade, mas a obediência a Cristo nos leva a esse lugar de confiança de que tudo que acontece, por mais destruidor que seja, vai vir para que mostre para nós que a obediência de Cristo nos coloca nesse lugar, nessa posição de estarmos retos e firmes, né? Independente de qualquer coisa. Legal. E até para que haja um conserto também, porque se nós somos provados por essa tempestade, se a tempestade vem para revelar sobre qual fundamento que a gente construiu a nossa casa, essas adversidades são enviadas talvez pelo próprio Deus a fim de que a gente consiga consertar a nossa vida, porque assim, a princípio, os dois grupos ouvem.
né? Os que praticam ouvem e os que não praticam também ouvem. Então, até então, é tudo igual, né? Então, o que diferencia? É a adversidade que, quando vem, diferencia o que ouve e coloca em prática, porque ele permanece. O que ouve e não coloca em prática, ele não tem fundamento nenhum. É importante pensar que essa exortação de Cristo aqui, para os ouvintes daquela época, é uma exortação muito antiga. Quando Deus reúne o povo hebreu a fim de formar ali uma nação, o povo de Israel, Deus já, quando institui as leis, ele já fala isso: ouve, ó Israel, né? A exortação de Deus, Raíssa, sempre é para o povo ouvir, né? E engraçado porque, por meio dos profetas, Deus fala assim: e quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Então parece que o princípio desse relacionamento com Deus é o ouvir, mas é o princípio, né? A continuidade é a prática do que nós ouvimos, né? Porque, Deus me exortou, Deus me falou tal coisa, para quê? Para que eu pratique, né? Como que você entende já esse princípio, essa relação entre ouvir e praticar, até mesmo no nosso contexto de hoje, no teu contexto, você ouvir e colocar em prática? Eu acredito que falar sobre alicerce, falar sobre fundamento, também é falar sobre fé. E fé e obras, elas andam juntos. A fé sem obra, ela é morta. E falar sobre fé é uma fé exercida também no dia da adversidade, porque a adversidade vem para todos e ela não avisa quando vai chegar. Então, a diferença é que quando a gente tem fé e exerce no dia da adversidade, nós permanecemos. Nada nos abala porque nós estamos firmados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Legal. É importante a gente pensar, então, que o cristão verdadeiro, alicerçado em Cristo, ele não se distingue, ele não se diferencia totalmente de sua imitação, até que venham as provações. Então, a lição ela fala para a gente que até que venham as provações, todo mundo parece cristão, todo mundo ouve, né? Todo mundo está ouvindo. Né? Mas o que revela, então, essa diferença? É exatamente a aprovação. Só que se a lição propõe para a gente que a aprovação é quem distingue aquele que ouve e pratica daquele que ouve e não pratica, logo então a aprovação ela é fundamental. Aí já muda a nossa percepção do que é ser cristão. Porque nós pensamos cristianismo, pensamos vida com Deus sem dificuldade, sem tribulação, sem sofrimento, sem perseguição. Só que isso não é uma promessa bíblica. A promessa bíblica é que no dia da adversidade, Deus haveria de estar presente. É que o mundo iria nos odiar, mas era para nós termos bom ânimo. Então, toda essa adversidade, ela tem como intuito revelar o fundamento sobre o qual a nossa fé está alicerçada ou não. Né? Ou se tem alguma fé, né? ou se é só uma fé... Porque se tem obras, né? Porque se você só ouve e acredita, ou se a fé que você tem, ou se esse acreditar te leva agora a viver uma vida inclinado para essas verdades que você até então ouviu, né? A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual, nenhuma profissão de fé verbal podem ser antagônicos à obediência. Então, se você fala com os seus lábios e entende com a sua mente, isso deve te levar a viver. Não tem como você distanciar uma coisa da outra, diferenciar uma coisa da outra, ou, não, eu ouço, mas eu não pratico. Eu entendo com a mente, mas eu não coloco em prática. Não é antagônico, é complemento, né? Eu compreendo com a minha mente, por isso eu coloco em prática, né? Eu faço uma profissão, uma confissão de fé e por isso eu vivo isso que os meus lábios falam. A fé leva ao conhecimento, o conhecimento leva à obediência, a obediência leva às boas obras. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas e entusiásticas sobre Jesus. Nem se ouvimos suas palavras, se prestamos atenção, se estudamos, se meditamos e se memorizamos. Até empanturrar as nossas mentes com seus ensinamentos. Mas a pergunta é, mas se fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos? Aí esse é o grande desafio que a gente tem falado aqui ao longo desses últimos meses, né? Às vezes há uma distância, uma lacuna imensa entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Você pode ser alguém que compreende, alguém que tem muitos anos de evangélico, alguém que sabe falar muito bem sobre os propósitos, sobre os planos de Deus, leu a Bíblia aí 10 vezes, sabe tudo, memorizou os versículos. Isso não quer dizer que você construiu
construiu a sua casa sobre um fundamento que é Jesus. Isso tudo pode ser só alguém que entendeu com a mente, entendeu com o coração, compreendeu com a mente, mas que não vive, porque trata como algo antagônico, né? Eu entendo, mas não me comprometo a inclinar minha vida a obedecer isso que eu entendi, né? A grande pergunta é se nós estamos praticando, fazendo o que nós estamos dizendo e fazendo o que nós sabemos. O senhorio de Jesus precisa ser a grande realidade da nossa vida, né? E ouvir, então, já denota esse senhorio, mas não só ouvir, inclinar a sua vida ao que se ouve, né? Porque se eu só ouço, os discípulos estão ouvindo Jesus falar sobre um reino de paz, um reino de amor, que ele tem que morrer, que o reino dele é de outro mundo, e aí quando ele vai passar por uma tribulação, um dos seus discípulos tira a sua espada da cintura e fere alguém. Ele ouviu. O que se espera de quem ouve? Que viva então o que se ouviu, né? Então, quero deixar um desafio para você que está participando desse GC com a gente, para você ir um pouco além, ou muito além das palavras bonitas. O mundo todo tem gente que fala bem. A fé cristã não é uma fé filosófica de palavras bonitas, é uma fé prática, é uma fé que tudo que é bonito nas nossas palavras é bonito porque a gente vive, ou deve ser bonito porque vivemos, né? O que Jesus está destacando é que aqueles que de verdade ouvem o Evangelho e professam a sua fé sempre hão de obedecê-lo, expressando a sua fé em suas obras. Pertencemos a um grupo descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos e o chamam de Senhor. Nossa filiação, portanto, coloca sobre nós a séria responsabilidade de garantir que aquilo que sabemos e dizemos está sendo traduzido no que fazemos. Irmão do céu, olha que exortação que a lição de hoje traz para a gente. Aquilo que sabemos, né, e dizemos precisa ser convertido naquilo que nós fazemos. O fundamento da fé cristã é Cristo, que não é um filósofo. Não podemos deixar essa realidade de lado. Somos incentivados por Jesus a renunciarmos à cultura secular prevalecente em favor da contracultura cristã. Por exemplo, eu percebo às vezes que nós amamos essa ideia de amar. A gente fala muito sobre amor. Se tem um ambiente que se fala sobre amor, é o ambiente da fé cristã. Mas amor não é palavra, amor é ação, amor é gesto, amor é atitude. Então, quando nós somos convidados pelo Evangelho a falar sobre amor, é porque de antemão somos convidados a experimentar do amor e por isso manifestar o amor por além das palavras, né? Senão Jesus seria um filósofo, alguém que veio e refletiu sobre um ponto, sobre alguma coisa, e nós estamos aqui refletindo intelectualmente sobre um ponto, quando na verdade a fé cristã não é isso, não é. Inclusive quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, que ele vai falar assim que Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir as que pensam que são, é exatamente acerca da mensagem. A mensagem do Evangelho, no contexto da intelectualidade, do grego, por exemplo, é uma mensagem que ela as pessoas caçoam nessa mensagem, é uma mensagem que eles desprezam a mensagem do Evangelho porque ela não é bonita diante da filosofia dos gregos, mas é exatamente o que faz a mensagem ser poderosa, é que o autor dessa mensagem, ou que a essência dessa mensagem, ele é uma pessoa que pode ser definida por uma ação. Quando nós falamos que Deus é amor, falamos que Deus é amor por aquilo que Deus fez. Mesmo ele sendo originalmente amor, nós identificamos que Deus nos ama por meio daquilo que ele fez. A prova de que Deus te ama, Deus prova o seu amor para conosco, tendo ele revelado o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então tem toda uma ação, espera-se sempre um verbo, né? Nós temos que sair então desse campo do intelectualismo, né? Não é nem intelectualidade, é intelectualismo, que é quase que um culto ao conhecimento, onde a gente senta, abre a Bíblia e fica um compartilhando com o outro, mas não se vive. Não se vê, porque não se vive, né? E aí a grande pergunta é assim, que existe uma criação que aguarda pela manifestação dos filhos. Quem é que são os filhos? Aqueles que ouvem e não praticam? Ou aqueles que ouvem, colocam em prática e por isso o mundo agora reconhece? E aí, Jordan? É a nossa oportunidade, né, de sermos semelhantes a Cristo, porque tanto se fala dessa semelhança, né, que foi instaurada em nós,
Mas a grande verdade é que se somos apenas ouvinte da mensagem de Cristo, isso não nos transforma ao ponto de transformar a vida do outro. A partir do momento que somos ouvintes e também praticantes dessa palavra, é onde nós somos transformados, e essa transformação que o Espírito Santo traz para nós, ela também tem a possibilidade de alcançar o outro. Então, a grande importância, né, dessa questão de ouvirmos e também praticarmos é que o Evangelho não pare em nós. E a vontade de Deus nunca foi que o Evangelho pare simplesmente na minha salvação, na minha transformação, mas que ela toque, o Evangelho, né, que essa transformação toque tudo ao nosso redor, todas as pessoas ao nosso redor e assim por diante. É quase que uma nuvem, né, que vai passando e carregando. Exatamente. Bem, os padrões entre a vida cristã e a vida do mundo são antagônicos. A gente sabe isso porque o Sermão da Montanha eleva a nossa mentalidade a uma outra realidade. Então a gente sabe que o mundo, a filosofia que impera no mundo, ela não tem compromisso com aquilo que nós temos compromisso, que é o Evangelho. E está tudo bem. Para nós já brilhou o Evangelho, a luz de Cristo. Para muitas pessoas ainda não. E nós estamos aqui para poder falar e viver a fim de que outros e outras possam ser alcançados. Mas é antagônico. Aqueles que estão alicerçados em Cristo têm uma justiça mais profunda, pois atingem também o coração, o amor mais amplo, porque abrangem os inimigos e possuem uma piedade desprovida de ostentação e hipocrisia. Essas são as marcas daqueles que são prudentes, né? Em uma cultura líquida, como fala o Zygmunt Bauman, Cristo nos oferece um absoluto, algo sólido, desprovido do relativismo. Em um mundo de mentiras, Jesus é a verdade. Em um mundo de trevas, Jesus é a luz. Em um mundo sem sabor, Jesus é o tempero. E é engraçado porque todo o final dessa lição que fala sobre Jesus ser o tempero, ser a luz, ser a verdade, fala também sobre a gente, porque somos comissionados pela verdade. Jesus fala que nós somos a luz e fala que somos o sal da terra. Então, o que nos faz luz e sal da terra e comissionados pela verdade não são as palavras bonitas, é a vida, é o Evangelho vivido, é a prática, é aquilo que é visto em nós, visto em você. A pergunta que eu quero fazer para você é sobre qual fundamento que você está alicerçado. Sobre qual fundamento? O Evangelho é contracultural, ele nos manda amar o nosso inimigo, enquanto o mundo... Tá tudo bem se você odiar, você não é obrigado a ter. Não, o Evangelho não nos permite o ódio. Graças a Deus por isso. Então que a nossa vida possa estar fundamentada nele, que ele possa ser o nosso firme fundamento, que ele possa ser o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero poder orar por você e também por nós que estamos aqui. Pai, obrigado por mais um GC. Obrigado pela nossa vida, Pai. Que a nossa vida possa estar escondida, Pai, no Senhor enquanto fundamento, enquanto verdade única e absoluta para nós, Pai. Que a sua graça, Pai, nos cerque, Pai, nos permita viver o que nós pregamos, Pai. Que a nossa fé não seja uma fé, Pai, filosófica, em que se fala, fica no campo da mente, mas uma fé vista, vivida, experimentada, partilhada, em nome de Jesus. Amém. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz